Mudando de assunto, vamos falar sobre as férias coletivas no fim do ano. Muitas empresas optam por dar uma pausa nas atividades durante esse período, mas você aí sabe como funciona isso na prática? Quem tem direito, se são obrigatórias e o que diz a lei sobre esse assunto? Para responder essas dúvidas, eu converso agora ao vivo com o professor Giovanni César, que é especialista em Direito do Trabalho. Está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Um excelente dia para você, para a audiência. Excelente dia, professor. E aí, o que são essas férias coletivas? Como que elas funcionam segundo a legislação trabalhista? É uma pergunta que, nessa época do ano, causa muitas dúvidas. As férias coletivas são as férias que a empresa inteira para ou um determinado setor da empresa encerra as atividades. A gente tem as férias individuais, que são aquelas férias que o único empregado tira em um determinado período, só que algumas atividades não têm necessidade de funcionar nesse período do final do ano. Então, a empresa, para não ficar sobrecarregada, resolve parar e entregar essas férias aos funcionários. E quem define se vai ter ou não férias coletivas é a empresa, certo? Perfeito. Essa é uma pergunta que gera muita dúvida também. Todas as férias, seja individuais ou coletivas, com exceção daquelas que a lei determina, como estudante, mas é o empregador que define quando será tiradas as férias. Existem alguns requisitos, por exemplo, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos do ano, desde que um período não seja inferior a 15 dias. A Organização Internacional do Trabalho entendeu que esse período de 15 dias, no mínimo, é necessário para o funcionário conseguir se desconectar, para ele conseguir relaxar, para ele conseguir recarregar suas energias. Então, um período de férias não pode ser inferior a 15 dias. Só que é sempre a empresa que define o período de férias. Muito bem, a empresa deve informar ao funcionário com quanto tempo de antecedência. Afinal, o profissional ali quer, às vezes, fazer uma viagem, tudo isso precisa ser programado. Existe uma data em que o funcionário precisa ser avisado com antecedência sobre essas férias, já que é a empresa quem decide? Sim, pela CLT, o funcionário tem que ser avisado com até 30 dias de antecedência, exatamente por esse motivo que você falou, Wilker. Para o funcionário conseguir se planejar, fazer uma viagem, fazer algum tipo de planejamento. Então, ele precisa ser avisado com 30 dias de antecedência e o pagamento tem que cair até 48 horas antes do início das férias. Agora a empresa falou assim, vamos oferecer férias coletivas, o funcionário é obrigado a aceitar. Sim, o funcionário é obrigado a aceitar, ele não pode se recusar a essas férias coletivas, até porque, em regra, as férias coletivas, como o nome já diz, o setor ou a empresa para, né? Então não teria como o funcionário continuar trabalhando, mas ele não pode se negar a aceitar essas férias coletivas. E tem alguma diferença entre as férias individuais e coletivas com relação ao pagamento? O senhor já mencionou aí que o pagamento tem que acontecer até 2 dias antes do início do período de férias. Além disso, tem alguma diferença ou não? Porque isso já é praxe, né? Quanto ao pagamento, não existe diferença. O funcionário teria direito ao pagamento das férias mais um terço. É sempre importante ressaltar, Wilker, que esse pagamento seria proporcional. Então, por exemplo, se a empresa encerrou as suas atividades, parou as atividades por 15 dias, ele receberia um terço de férias proporcionais aos 15 dias. E depois, quando ele tirar nesses outros 15 dias as férias individuais, ele receberia o outro um terço de férias. E os funcionários que estão há pouco tempo na empresa, eles também recebem as férias coletivas? Como é que funciona nesse caso? Afinal, se a pessoa foi contratada durante o ano e vai pegar férias agora no fim do ano, isso está previsto também na lei? Também tem uma previsão na lei. Então, é importante a gente deixar claro que o funcionário ele precisa trabalhar um ano, que a gente chama de período aquisitivo, então ele trabalha um ano e no segundo ano ele teria direito às férias. Só que acontece na empresa parar e o funcionário às vezes ter 6 meses, 7 meses. Ele tiraria férias igual todos os outros funcionários, ele receberia as férias. O problema é que aqui ele receberia proporcional às férias, só que ele talvez não teria direito a essas férias, só que ele receberia. Se ele tiver uma rescisão com menos de um ano, talvez ele tenha que esse valor que ele recebeu a mais de férias seja descontado. E como ficam os estagiários ou os trabalhadores temporários em relação às férias coletivas?
Perfeito. O estagiário tem a lei do estagiário que determina. Então, o estagiário, as férias dele devem coincidir com as férias escolares. Então, o período aqui do estagiário deveria coincidir com as férias escolares. O temporário ele também receberia direito às férias, porque o trabalhador temporário ele também tem direito às férias. Então, o trabalhador temporário que trabalha num ramo de atividade, numa empresa que encerra as atividades no final do ano, ele também receberia essas férias. E as empresas precisam informar algum órgão sobre a concessão das férias coletivas? O sindicato, por exemplo? O sindicato não teria necessidade de ser informado. Hoje em dia, todas as empresas estão conectadas por meio do e-social, que comunica direto ao CAGED. Então, essas férias de empregador doméstico, empregador de empresas, elas são comunicadas nesse e-social. Então, sim, elas precisam ser comunicadas e atualizadas na carteira de trabalho do funcionário. Tá, e as empresas que querem, por exemplo, não dar férias coletivas, mas recesso? Nesse caso, a empresa pode, por exemplo, descontar o dia dos funcionários? Como que a legislação prevê essa questão? Às vezes a empresa não tem necessidade de dar as férias coletivas, mas ela quer dar um pequeno recesso ali para a emenda de feriado e ano novo. Ela não poderia descontar esse período dos funcionários, até porque o funcionário não teria essa opção de trabalhar ou não. O que ela poderia fazer, o que muitas empresas optam por fazer, é dar o período do Natal e o Ano Novo, alguns dias, e descontar depois o banco de horas. Ou fazer algum tipo de compensação se tiver um acordo entre funcionário e empresa previamente nesse sentido. Então, eu te dou o Natal e Ano Novo, mas depois você faz algumas horas extras para compensar esse período, ou trabalha um dia a mais para compensar esse período. Perfeito. E o trabalhador, ele pode negociar com a empresa caso ele não ache interessante participar das férias coletivas? Talvez ser remanejado do setor, algo assim, ou não existe essa opção? A reforma trabalhista ela trouxe inúmeras possibilidades de negociação. Então, ele poderia negociar sim, se for bom de ambas as partes. Então, um funcionário, por exemplo, do RH, que vai entrar em férias coletivas, nesse período ele não tem necessidade, então ele seja remanejado por um período, por um setor de contratação, por exemplo, isso poderia. Só que a palavra final, é importante a gente deixar claro, é sempre da empresa. Pode acontecer a negociação, mas essa negociação, a palavra final é da empresa, para decidir se esse funcionário entra de férias ou não. Muito bem, caso o funcionário que tem 2 empregos, ele percebeu ali que as férias coletivas de uma empresa não estão coincidindo com a outra, ele pode fazer alguma coisa quanto a isso ou não, já que é uma faculdade da empresa dar as férias coletivas ou não? É o problema do funcionário se não coincidir. Sim, essa é uma excelente pergunta, porque hoje a gente tem muitos trabalhadores que trabalham naquela jornada 12 por 36, ou seja, você trabalha um dia e folga outro, e ele intercala um serviço com o outro, né? Então, não é interessante para ele tirar férias um período e trabalhar no outro, mas nesse caso a lei não tem previsão legal. Então, ele poderia tentar negociar isso com o empregador para tentar coincidir essas férias, mas não tem obrigatoriedade da empresa dar essas férias junto com outra empresa, vamos dizer assim. Então, seria a palavra final da empresa mesmo. Certo. E quais são os principais problemas que envolvem essas férias agora no fim de ano, que costumam acontecer, especialmente com as empresas que vão implantar férias coletivas pela primeira vez? O maior problema que a gente encontra, tanto no escritório quanto conversando com os colegas, a empresa define que vai tirar férias coletivas, às vezes semanas antes, e não avisa o funcionário com 30 dias. Então, isso causa um problema muito grande no funcionário. Várias convenções coletivas prevêem o pagamento de multa nesses casos. Ou a empresa não se planeja e esse final de ano é um período muito ruim para o empresário, porque tem pagamento de 13º, tem pagamento de bônus, tem uma série de impostos, e a empresa também deixa de pagar essas férias com 48 horas de antecedência. Então, geraria um prejuízo muito grande. Por quê? Porque o funcionário sai de férias sem dinheiro. Então, a empresa pagaria depois, mas o dano já foi causado. Então, as questões que dão mais problema, Wilker, é o aviso com 30 dias antes, que às vezes a empresa não se planeja e define essas férias com 5, 10 dias antes, e o pagamento também, a gente vê bastante atraso com esse pagamento de férias. Certo.
Funcionários que têm filhos, eles têm alguma prioridade no caso de férias agora no fim de ano, por exemplo, ou não? Aí a gente já extrapola a questão das férias coletivas, né? Sim, sim, ele não teria preferência com relação a filhos. Por exemplo, funcionários que trabalham marido e mulher na mesma empresa. E eles não necessariamente precisam tirar férias juntos, isso fica a critério da empresa. Isso é ruim, porque às vezes cada um tira férias um período e a família não consegue viajar, mas a empresa não é responsável por isso. É óbvio que, às vezes, conversando com o gestor, com o gerente, você consegue alinhar, mas não tem nenhuma obrigatoriedade da empresa de dar férias para a mãe no período de férias dos filhos ou de dar férias para marido e mulher em casos que trabalhem juntos na mesma empresa. E geralmente fica a critério da empresa, né? Dos gestores ali terem esse bom senso, essa sensibilidade com o profissional. Olha, professor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito dessas regras, especialmente agora no fim de ano, muita gente se organizando aí para essas férias. Acho que foi bem esclarecedor. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, Wilker. Um excelente dia para você e para toda a audiência. Excelente dia, excelente fim de ano também. Tchau, tchau.